meu nome é Adriana da Costa Leite Souza, sou acadêmica do curso de Zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso. Vou apresentar o artigo TILV, vírus da tilápia do lago, sinais clínicos, diagnóstico e a prevenção da doença, com os autores Dr. Hanan Ariave e Nathan Wasbrodt, na revista Panorama da Aquicultura, na edição 183, na matéria de Piscicultura, ministrada pela professora doutora Janessa Sampaio de Abreu. O grupo é composto por mim e pela Elivane Matheus. A tilápia é a segunda espécie mais cultivada no mundo, né? Alguns fatores que são importantes estão no seu baixo custo na produção, que está relacionado com a alta qualidade do produto, principalmente no seu conteúdo nutricional. A tilápia é uma espécie de peixe que pode tolerar altas densidades de tocagem, também é resistente a algumas doenças, onde os produtores de tilápia foram capazes de lidar efetivamente com agentes de doenças bacterianas, como a Streptococcus e a Aeronomas. Através de diferentes abordagens, incluindo também o uso de aditivos alimentares e antimicrobacterianos, com o melhor manejo e estratégia rigorosa de biossegurança. Porém, a indústria da tilápia recentemente veio relatando esse impacto negativo com o surgimento de doenças virulentas, como o vírus da tilápia do lago, conhecida como TILV, que vem afetando a tilápia selvagem, né, que é cultivada há mais de uma década. O que seria a TILV? A TILV é uma doença que vem afetando a tilápia selvagem e cultivada, causando uma alta taxa de mortalidade, chegando até a 90% da população, que é um prejuízo muito grande para os produtores, para essa população da piscicultura. Foi oficialmente identificada e relatada no ano de 2014, no Mar da Galileia, em Israel. No ano de 2017, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, alertou sobre esse impacto negativo do vírus na segurança alimentar e na nutrição global. Aconselhou os países que importavam a tilápia a adotar estratégias de gerenciamento de riscos como teste, diagnóstico, certificação de saúde, imposição de medidas de quarentena e planos de contingência para conter esse surto, que veio causando grandes prejuízos, né, para esses produtores. Os fatores de transmissão da doença, esse vírus é considerado uma espécie específico, né? A tilápia é seu principal hospedeiro do TILV, desse vírus. Em sistema de policultivo, foi observado que apenas as tilápias foram infectadas e algumas espécies, como a carpa comum, a Cyprinus carpio, se mostraram resistentes à infecção. Ou seja, a tilápia é a mais suscetível a esse tipo de vírus. O agente da família Orthomyctovidae, da tilápia like vírus, da tilápia Tilapinervirus, é considerado como um novo gênero também. A espécie cultivada, né, afetada, a tilápia da Galileia, nativa em Israel, e a tilápia do Nilo, e na tilápia híbrida também. Os fatores de transmissão. A transmissão ela pode ocorrer de duas formas por este vírus nas tilápias. Primeiro, a transmissão horizontal, onde os indivíduos da mesma geração, o vírus ele pode se espalhar entre os indivíduos que habitam no mesmo corpo d'água, ou seja, possam estar no mesmo tanque, na mesma represa, onde eles estão sendo cultivados, né? A segunda seria a transmissão vertical. Para descendentes, foi detectada em matrizes infectadas e as larvas de 2 dias. Nessa imagem podemos observar, né, que são diferentes estágios de crescimento da tilápia, onde elas ainda pode ser em larvas, em alevinos, em juvenil e na fase que ela já está adulta, na fase de reprodução. Os fatores de risco. Todas as mudanças que afetam o estado imunológico ou que interrompem a homeostase dos peixes, eles podem tornar vulneráveis à presença dos vírus, né?
essa presença e proximidade de populações infectadas, selvagens ou cultivadas. A temperatura da água pode estar variando de 25 a 31 graus. As condições ambientais, o aumento das densidades da estocagem, a presença de infecção bacteriana ou parasitária secundária, o estresse, né? E o céu das infecções. Sinais clínicos. Os sinais clínicos apresentados por este vírus nas tilápias são principalmente as infecções oculares, a exoftalmia, os olhos eles ficam esbugalhados e catarata. As lesões oculares e na pele, principalmente essa doença causa lesões nas peles dos peixes, que levam às infecções bacterianas secundárias, né, que vão trazendo outras bactérias para essa infecção. A perda do apetite, onde o peixe já vai parar de estar se alimentando, né, vai reduzir seu alimento. A descoloração, inchaço abdominal. Também pode observar, né, durante o manejo que o nadar em movimento circular e desequilibrado, isso é muito importante em qualquer produção de peixes, né? Na hora do manejo, está verificando essas diferenças que estão ocorrendo ali do normal do peixe, né? Pode ver que alguma coisa está diferente, está estranha, está fora do normal. Então já dá para estar observando se tem alguma coisa de errada na sua produção. Nadar perto da superfície da água, um movimento letárgico, as brânquias pálidas, né? Vai estar causando todo esse tipo de impacto negativo na produção, né? No peixe, principalmente, é bem visível, dá para ver esses sintomas dessa infecção, porque é uma doença muito agressiva, né, nos peixes. Essa figura, ela está representando os sinais clínicos, né, do diagnóstico, onde os autores apresentaram essa figura no artigo, né. Aqui temos os sintomas, né, podemos ver que é visível nos peixes a mudança do comportamento, né, ele já vai estar nadando ali perto da superfície da água, a perda do apetite, ele vai estar se alimentando menos, né, o que vai estar causando impacto no seu ganho de peso, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, né. A lesão ocular e a lesão na pele, né, na pele, como apresentado na imagem anterior, podemos ver que ele vai deixando, né, a infecção vai causando umas lesões na pele. O inchaço abdominal, ele vai estar inchado, vai perceber que está uma diferença aqui no abdômen do animal. A descoloração também, o peixe começa a ficar mais pálido, vai alterando a sua coloração normal. E a letargia dos movimentos, ele vai estar se movimentando mais devagar, ele vai estar tendo o seu movimento, a sua fase de crescimento toda alterada por este vírus, que ele vai estar impactando de uma forma muito negativa, né, a produção dos peixes. Aí temos os métodos complementares de diagnósticos, que são a histologia, né, que vai estar estudando ali aquele tecido, né, a mucosa do peixe, a pele, e a análise molecular também vai estar estudando para saber melhor, né, qual está o estágio dessa doença, e são esse diagnóstico, e temos a prevenção da doença, né, que ali no manejo, na hora que o produtor, o piscicultor está ali manejando a sua população, ele vai estar observando que alguma coisa está diferente, né, no seu dia a dia, e isso é muito importante, que eles estejam sempre atentos a essas pequenas mudanças que ele pode estar evitando uma grande perda ali na frente, né. Nessa figura aqui, nessa A e nessa B, podemos observar a diferença das tilápias na sua coloração, né? Na figura A. Ali na B ela está totalmente sem cor, né? A coloração dela está muito fraca. Ela apresenta lesões também na pele. Os olhos do peixe também dá para ver que a região ocular ela está bem esbugalhada, né? Mais que o normal. Dá para ver que ela está saltando para fora. Essas lesões, essas marquinhas vermelhas, são as lesões causadas pela infecção, né? Essa infecção ela atinge principalmente a pele do animal, a mucosa ali. Podemos ver essa diferença, né? A descoloração, a descamação, o abdômen também, aqui na terceira figura, que ela tá com ela tá inchada, né? Totalmente diferente a coloração do animal.
E dá para ver que essa infecção ela é muito rigorosa, ela traz muito danos à produção, né? Então isso pode acabar afetando de uma forma negativa essa produção, essa questão nutricional do animal, o animal não vai conseguir se desenvolver como normalmente, né? É uma doença muito agressiva, pode trazer muitos danos para os produtores. O diagnóstico. A característica mais comum em tilápia infectada é a hepatite sincicial. Ela é caracterizada pelo evidente desenvolvimento de múltiplos núcleos em uma única célula hepática. Para a identificação dessa doença, é utilizado métodos específicos, né? Como observação histológicas, que são os exames nas lâminas, né? Que vai corando a lâmina para estar analisando esse tecido, essa célula. São observadas alterações no cérebro, no fígado, no baço, nas brânquias, nos olhos e nos rins. A PCR, que seria uma reação em cadeia de polimerase, e a ISH, que é a hibridização in situ, são técnicas que fornecem uma maior compreensão dos múltiplos fatores envolvidos no processo da doença. Aqui temos a imagem A, né, que está no estudo dessa lâmina aqui nessa célula, né, está verificando essas alterações, e na B também, onde está representada pela essa setinha amarela, né, aqui na B, dá para ver essa diferença nos tecidos celulares, né, por essa célula, né, essa diferença que essa doença vem causando. Por isso é muito importante estar fazendo essa análise, esse diagnóstico do tecido, né, de forma histológica, ali na célula, tá corando a lâmina para estar analisando com mais eficiência, né, para ter um resultado certo e de eficiência, para estar buscando meios para estar diminuindo essa contaminação, esses riscos, né, que vem causando pelo TILV. A prevenção e o controle. Falando sobre a prevenção e controle, é muito importante manter uma rotina de monitoramento de doenças, a remoção imediata de peixes moribundos e mortos, né, dos demais que estejam saudáveis, para evitar a transmissão da TILV, né, desse vírus. Também é importante evitar a superlotação, fornecer água e nutrição de boa qualidade e minimizar o estresse dos animais. A aquisição de alevinos deve ser somente de lugares testados, livres de TILV. Ainda são fornecidos na venda, não são todos que pedem um diagnóstico ali laboratorial dos peixes, né, para saber se ele está com alguma bactéria, se ele está contaminado com algum tipo de doença, mas isso é muito importante que seja exigido pelo produtor para estar adquirindo um peixe sadio, de qualidade, para estar evitando que possa contaminar os demais da sua população ali no seu manejo. Os transportes de tilápias vivas, incluindo ovos, devem ser regulados e monitorados com muita eficiência para evitar qualquer tipo de contaminação, de perca do animal. Isso é uma rotina que deve ser realizada sempre, com frequência, é o correto, né, o certo a se fazer. O estabelecimento de uma população de reprodutores livre de patogênios específicos, né, a SPF, para garantir alevinos livre da TILV, né, desse vírus, que é um vírus muito agressivo, como já foi comentado. Respeitar o período de quarentena para a entrada de peixes novos e importados, né, que venham de outros países, de outros produtores, para evitar toda essa contaminação, para que seja feita, né, o manejo exato, de forma de qualidade, para que não haja nenhum dano, nenhum prejuízo para o produtor, né, para lá na frente estar fornecendo um produto de qualidade, né, para os nossos clientes. Na prevenção e controle, né, conforme comentado na figura 2, são as medidas de prevenção, evitando a lotação dos peixes, tá pedindo ali um diagnóstico do animal para saber se ele tem alguma doença, né, uma regularização rígida no embarque desses ovos dos peixes vivos, para que seja feito de forma tranquila, que não ocorra nenhum problema, né? Tanto para pensar no bem-estar animal, né?
também, quanto a do produtor também, né? Mas está fazendo tudo de forma correta, né? Tá observando bem se tem alguma alteração, essa remoção dos peixes, né? De um, de uma, de um manejo para o outro, né? Pensando muito também na qualidade e no bem-estar do animal, para que não ocorra nenhum problema animal, nenhuma lesão, e isso é muito importante. O tratamento, né? O tratamento é repovoar, né, com os peixes que foram testados e considerados livres da TILV, usando métodos de amostragem validados, aprovados, né, respeitando o período de quarentena, né, dos animais. Também não tem, a TILV ela não tem um tratamento ainda, ou seja, existem protocolos ou medicamentos eficazes para reduzir o impacto do surto da doença, né? As vacinas são baseadas em preparações de cultura, de células, né? Elas estão sendo em desenvolvimento ainda, e a sua eficácia está sendo testada, suas condições laboratoriais, mas ainda são necessárias mais pesquisas para determinar o melhor tipo de método de vacinação que seja mais eficaz para a doença. E se confirmada a doença em determinado local criatório, é recomendado repovoar, né, a instalação e realizar uma desinfecção nesse local, uma completa, conforme especificado pela Organização Mundial de Saúde Animal, né, a OIM, incluindo também um período de vazio sanitário antes de reintrodução de novos peixes, né, fazer essa limpeza, esse tempo de descanso. Onde a tilápia morta ela deve ser rejeitada como imprópria para consumo humano e não deve ser dada para outros animais também, para estar evitando essa infecção nos demais peixes. O Brasil é um país, né, que está sendo classificado como sem risco, né? A importação de alevinos de tilápia está autorizada oficialmente, somente peixes vindo de Singapura ou dos Estados Unidos. E mesmo não adquirindo animais de países infectados, se tem de forma indireta no comércio com países com risco, que deve ser acompanhado pelo Ministério, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, responsável pela defesa sanitária de animais aquáticos. Em caso de surtos de mortalidade, a propriedade deve se realizar o diagnóstico laboratorial. E manter também sempre um alerta, né, nas formas de transmissão, de contágio da doença, que ainda são conhecidas e está presente em países vizinhos, né? Então o produtor tem que estar ali a par sempre para evitar esses danos. Está muito importante fazer esses exames laboratoriais, observando o manejo para evitar a contaminação pelo TILV. Concluímos que o TILV é uma doença viral relacionada a altas taxas de mortalidade, né, de tilápias, sendo alevinos juvenis os mais suscetíveis à doença, impactando diretamente a produção, causando grandes perdas ambientais, econômicas, e sem uma medida preventiva, né, eficaz, é importante que os criadores aumentem os protocolos de biossegurança e no manejo. Mesmo que o Brasil não seja considerado um país em risco, os piscicultores precisam estar atentos, né, capacitados para a identificação da doença para que seja notificado às autoridades, evitando a entrada e a propagação da TILV na população de tilápias, que representam a maior parcela de produção nacional para nós, né, aqui no Brasil. Na UEL, no ano a Universidade Estadual do Paraná, foi feita uma pesquisa no ano de 2019, onde produtores cederam, né, animais para estar fazendo essa análise laboratorial, e ainda não foi, assim, eles estão em fase de estudos ainda, e a maior dica que eles dão aos produtores é isso, é a relação do manejo, tá observando ali que está diferente no peixe, né, sobre a contaminação. Isso é o fator mais importante, ainda é preciso ter mais estudos, estão estudando, para que consigam, né, métodos para estar diminuindo essa contaminação pelo TILV nos peixes, né? Mas a principal dica é continuar se preocupando com o manejo dos peixes, que é a coisa mais importante que temos a fazer para evitar qualquer tipo de contaminação, tanto pelo TILVs como por outros vírus, outras bactérias. Agradeço muito a todos pela atenção, muito obrigada.